Episódio 44, página 216, do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Espaço interior e exterior. Nosso corpo interior não é sólido, mas amplo. Ele não é a nossa forma física, e sim a vida que a anima. É muito lindo isso. Ele não é a nossa forma física, mas a vida que a anima, que faz com que os nossos órgãos funcionem, que faz com que a nossa respiração aconteça sem o nosso comando. É a inteligência que criou o corpo, a inteligência que criou o corpo e o mantém, coordenando ao mesmo tempo centenas de funções diferentes, de complexidade tão extraordinária que a mente só consegue compreender uma fração disso. Quando nos tornamos conscientes dele, o que de fato acontece é que a inteligência está se tornando consciente de si mesma. Quando nos tornamos conscientes dele, desse corpo interior, o que de fato acontece é que a inteligência, essa inteligência, que criou o corpo e que mantém todas essas funções, ela está se tornando consciente de si mesma. Ai meu Deus, é como se fosse o Criador consciente de si mesmo. É como se fosse Deus consciente de si mesmo. Sabe, a inteligência maior que possa existir, consciente de si. Ela já é consciente de si, mas é como se de alguma maneira a gente estivesse se alinhando a ela. Sabe? É muito difícil explicar, né? Mas isso aí. Os físicos descobriram que a aparente solidez da matéria é uma ilusão criada pelos sentidos. Isso inclui o corpo físico. É porque teve uma coisa que eu pensei ali, não falei, né? Isso que essas funções todas tão absurdamente complexas que o nosso corpo desempenha, tipo respirar, tipo o nosso coração bater, o nosso intestino funcionando da maneira como ele funciona, o nosso cérebro mesmo elaborando todas as sinapses, tudo que acontece aqui dentro desse corpo interior é tão complexo, mas tão complexo. A gente tenta, dar conta de várias funções também complexas na nossa vida cotidiana, mas a gente nunca conseguiria realizar nada tão complexo dessa magnitude quanto a inteligência, essa inteligência aí de que ele fala, desse corpo interior, realiza as funções dele. Se a gente tivesse que conscientemente comandar as batidas do nosso coração, como a gente ia fazer isso? Todos esses comandos para o corpo inteiro, o sangue que vem e volta e pulsa e faz com que tudo funcione. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. E tudo isso acontece sem que a gente precise fazer nada, sem nenhum esforço nosso. Então, o que mais será que não está acontecendo sem que a gente precise se esforçar para que isso aconteça? Quanta vida está acontecendo, além dessas funções extraordinárias, que a gente nem se dá conta o tempo todo. É sobre isso que ele fala. Tem muito mais acontecendo do que a gente pode supor. E quando a gente começa a ficar um pouquinho consciente, a gente vai, ao menos, sentindo isso, essa presença, essa força, dessa consciência onipresente que está aqui o tempo inteiro. E que é o que nós somos, em essência. Voltando. Os físicos descobriram que a aparente solidez da matéria é uma ilusão criada pelos sentidos. Isso inclui o corpo físico. Então, o corpo físico seria uma ilusão criada pelos sentidos. Nós o percebemos e pensamos sobre ele como uma forma. Entretanto, 99,99% dele é, na verdade, espaço vazio. Essa é a vastidão do espaço que existe entre os átomos em comparação com o seu tamanho. A vastidão do espaço que existe entre os átomos em comparação com o tamanhozinho de cada átomo. Isso é 99,99% do que preenche esse corpo. E há também muito espaço dentro de cada átomo. O corpo físico não passa de uma percepção distorcida de quem nós somos. Em diversos aspectos, ele é uma versão microscópica do espaço exterior. Para obter uma ideia da extensão do espaço entre os corpos celestiais, considere o seguinte:
Viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva pouco mais de 1 segundo para percorrer a distância entre a Terra e a Lua. A luz do Sol alcança nosso planeta em cerca de 8 minutos. A luz de Próxima Centauri, a estrela que está mais perto do Sol e a segunda mais próxima a nós depois dele, viaja por 4,5 anos até chegar à Terra. Essa é a amplidão do espaço que nos rodeia. E há também o espaço intergaláctico, cuja dimensão desafia toda a compreensão. A luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima a nós, atinge nosso planeta em 2,4 de... Você nem falar isso. A luz de Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da Terra, atinge o nosso planeta em 2,4 milhões de anos. Não é incrível que o nosso corpo seja exatamente tão vasto quanto o universo? Ele falou que o nosso corpo é como se fosse uma versão microscópica dessa vastidão do universo. Assim, o corpo físico, que é forma, revela-se essencialmente sem forma quando mergulhamos fundo nele. Torna-se uma passagem para o espaço interior. Embora o espaço interior seja informe, sem forma, ele é pleno de vida. Aquele espaço vazio é a vida na sua totalidade, a origem não manifestada, da qual fluem todas as manifestações. A origem não manifestada, da qual fluem todas as manifestações. A palavra usual para designar a origem é Deus. Os pensamentos e as palavras pertencem ao mundo da forma. Eles não podem expressar a ausência dela. Assim, quando dizemos, estou conseguindo sentir meu corpo interior, essa é uma falsa percepção criada pelo pensamento. O que ocorre de verdade é que a consciência que aparece como o corpo, a consciência que eu sou, está se tornando consciente de si mesma. Quando eu falo, estou conseguindo sentir o meu corpo interior, na verdade, eu não estou conseguindo sentir meu corpo interior. É a consciência que eu sou que está se tornando consciente de si mesma. No momento em que deixamos de confundir quem nós somos com uma forma temporária de eu, a dimensão do eterno e infinito, Deus, pode se expressar por nosso intermédio e nos guiar. Eu não aguento. Eu vou ler de novo isso. No momento em que deixamos de confundir quem nós somos com uma forma temporária de eu, Adriana, eu sou isso, eu tenho tal idade. Quando a gente deixa de confundir quem nós somos com essa forma temporária de eu, a dimensão do eterno e infinito, Deus, pode se expressar por nosso intermédio e nos guiar. Ela também nos liberta da dependência em relação à forma. No entanto, um reconhecimento apenas intelectual ou a crença não sou essa forma é inútil. A pergunta fundamental é: sou capaz de sentir a presença do espaço interior nesse momento? Na realidade, seu sentido é: consigo sentir minha própria presença, a presença que eu sou. Consigo sentir minha própria presença, a presença que eu sou. Podemos ainda abordar essa verdade usando um indicador diferente, com a seguinte pergunta: tenho consciência não só do que está acontecendo neste momento, como também do agora propriamente dito, como o espaço interior eterno em que tudo acontece? O agora propriamente dito, como o espaço interior eterno em que tudo acontece? Embora essa indagação pareça não ter nada a ver com o corpo interior, podemos nos surpreender com o fato de que, ao nos tornarmos conscientes do espaço do agora, de repente nos sentiremos mais vivos por dentro. Agora. Estaremos percebendo a energia vital do corpo interior, e ela é uma parte intrínseca da alegria do ser. É por isso que quando a gente começa a sentir
energia vital do corpo interior, inevitavelmente a gente se sente mais alegre. Inevitavelmente uma presença invade a gente, porque é a natureza dela. As duas são a mesma coisa. Essa energia vital do corpo interior é uma parte intrínseca da alegria do ser. Ela forma a alegria do ser. Geralmente, quando a gente faz uma meditação ou quando a gente faz alguma atividade que a gente gosta muito, que ajuda a gente a sair dessa coisa, desses pensamentos ininterruptos, quando a gente vai dar uma pedalada de bicicleta no meio da natureza, qualquer coisa assim, né, que faça sentido pra gente, a gente sente uma alegria interna, né? Uma paz, uma calma. Por conta disso, a gente está sentindo essa energia vital do corpo interior. Temos que entrar no corpo para ir além dele e descobrir que não somos aquilo. Sempre que possível, use a consciência do corpo interior para produzir espaço. Durante uma espera, quando estiver ouvindo alguém, ou nas ocasiões em que fizer uma pausa para apreciar o céu, uma árvore, uma flor, seus filhos, seu marido, sua esposa, sinta a vida dentro de si ao mesmo tempo em que faz isso. Isso significa que parte da sua atenção ou consciência permanece sem forma, enquanto o resto está disponível para o mundo exterior das formas. Toda vez que você habitar seu corpo dessa maneira, ele servirá como uma âncora para mantê-lo presente no agora. Isso o impedirá de se perder no pensamento, nas emoções e nas situações externas. Isso me lembrou uma coisa básica do Tantra, porque o Tantra é uma filosofia muito linda, né? No Ocidente foi muitas vezes distorcido, né? Sendo associado a uma coisa puramente sexual, mas na verdade o Tantra é lindíssimo, assim, a filosofia do Tantra, a maneira como você reverencia um corpo ao tocar ele de maneira tântrica. Quando a gente faz uma massagem dentro de um retiro de modo de pouca energia, não, dentro de um retiro de Tantra, algo do tipo, você pede licença para tocar o corpo da outra pessoa e é indispensável que você, ao tocar esse corpo dessa pessoa, principalmente aquele toque sutil, que é com a pontinha dos dedos, é muito sutil, você quase não encosta, é vital que você sinta o que essa pessoa está sentindo. O mesmo prazer que essa pessoa está recebendo com o seu toque é o prazer que você sente ao tocar. É como se houvesse uma fusão. Você está tão presente naquele estado, que você sente tudo que a pessoa está sentindo. E se você estiver fora daquilo ali, se você estiver em pensamentos, em qualquer coisa externa àquilo, você não está dentro do Tantra. É exatamente o que ele está falando. Parte da sua atenção ou consciência permanece sem forma, enquanto o resto está disponível para o mundo exterior das formas. Você olhar o seu filho e ao mesmo tempo estar presente, estar consciente de você mesmo, do seu corpo interior, é isso. Você tocar o corpo do outro, você está ali totalmente presente, atento ao corpo do outro, e ao mesmo tempo você está consciente do seu corpo interior. Você está consciente de tudo que você está sentindo e percebendo ao mesmo tempo. Há uma fusão, uma conexão, a lembrança de que tudo é uma coisa só. De que tanto você quanto seu filho, no caso, ou quer que seja a situação, são parte de uma coisa só. Essa consciência indefinida, ilimitada, sem forma. Deus. Quando pensamos, sentimos, percebemos e vivemos uma experiência, a consciência adquire uma forma. Quando pensamos, sentimos, percebemos, vivemos uma experiência, a consciência adquire uma forma, tá? É a reencarnação num pensamento, num sentimento, num sentido de percepção, numa experiência. O ciclo de renascimentos de que os budistas esperam finalmente se libertar acontece de modo contínuo e é apenas neste momento, por meio do poder do agora, que conseguiremos sair dele. Pela total aceitação da forma do agora, alcançamos um alinhamento interno com o espaço, que é a essência do agora. Por meio da aceitação, criamos uma vastidão interior. Procuramos nos unificar com o espaço e não com a forma.
É isso que leva a verdadeira perspectiva e o equilíbrio à nossa vida. Procuramos nos unificar com o espaço e não com a forma. É isso que leva a verdadeira perspectiva e o equilíbrio à nossa vida. De alguma maneira, então, a partir disso aqui, nesse exemplo que eu dei do Tantra, quando você está tocando a outra pessoa, você está se conectando não com a forma daquele corpo ali. Você está conectando com a vastidão que é o corpo interior daquele outro ser. Com o espaço. Está unificando o seu espaço com o espaço daquela pessoa. O seu corpo interior com aquele corpo interior. E, na verdade, há esse entendimento de que não existe separação. Esse espaço é indefinido, é sem forma, não há limites. Percebendo as lacunas. Ao longo do dia, vemos e ouvimos uma sucessão de coisas em contínua mutação. No primeiro momento, quando vemos algo ou ouvimos um som, sobretudo se não estamos familiarizados com eles, antes que a mente os nomeie ou interprete, costuma surgir uma lacuna de atenção alerta, na qual ocorre a percepção. Essa lacuna é o espaço interior. Sua duração difere de pessoa para pessoa. É fácil perdê-la, porque no caso de muita gente é extremamente curta, talvez de apenas 1 segundo ou menos. Veja o que acontece. No primeiro momento da percepção de uma nova imagem ou de um novo som, há uma breve suspensão do fluxo habitual de pensamento. A consciência é desviada do pensamento. A consciência é desviada do pensamento, porque ela é requerida para sentir a percepção. Vou narrar de novo, criando mais imagens para isso que acontece, para a gente poder perceber essas lacunas. No primeiro momento da percepção de uma nova imagem ou de um novo som, há uma breve suspensão do fluxo habitual de pensamento. Que nem quando a gente está viajando e aí a gente vê coisas novas, a gente está mais aberto, mais presente para poder perceber aquilo tudo. A consciência, então, é desviada do pensamento porque ela é requerida para sentir aquela percepção. Uma imagem ou um som muito incomuns podem nos deixar sem palavras, até mesmo internamente, ou seja, eles produzem uma lacuna mais longa. A frequência e a duração desses espaços determinam nossa capacidade de desfrutar a vida, de sentir uma ligação interior com as pessoas e também com a natureza. Elas estabelecem ainda nosso grau de libertação do ego, pois este implica a inconsciência total da dimensão do espaço. Representa uma libertação do ego, porque o ego implica a inconsciência total da dimensão do espaço. Então, se eu começo a perceber esse espaço, se eu começo a perceber essas lacunas, consequentemente eu estou me libertando do ego, porque ele me obriga a estar inconsciente desses espaços. Quando nos tornamos conscientes desses breves intervalos que acontecem naturalmente, eles começam a se tornar mais longos. À medida que isso ocorre, é engraçado, é como se são essas lacunas entre os pensamentos, né? É como se eu abrisse um pequeno espacinho, que é essa lacuna, e aí eu vou e mergulho dentro dela. No primeiro momento eu não consigo ir muito fundo, né? Eu vou na superfície e volto. À medida que eu vou fazendo isso mais vezes, eu vou tendo mais confiança para ir mergulhando mais fundo. E aí eu vou gastando mais tempo ali, enfim. À medida que isso ocorre, vamos vivenciando com uma frequência crescente a alegria de perceber as coisas com pouca ou nenhuma interferência do pensamento. O mundo ao nosso redor, então, parece revigorado, novo e vivo. Quanto mais percebemos a vida por intermédio de uma tela mental de abstração e conceituação, mais desanimado e monótono se torna o ambiente em torno de nós. Próximo tópico: perder-se para encontrar-se. Perder-se para se encontrar. O espaço interior surge também sempre que deixamos de lado a necessidade de enfatizar nossa identificação com a forma. Isso é algo requerido pelo ego. Não é uma carência genuína.
Já abordei brevemente esse ponto. Toda vez que abrimos mão de um padrão de comportamento que leva a isso, criamos o espaço interior. Reforçamos quem nós somos de verdade. Para o ego, é como se estivéssemos nos perdendo de nós mesmos, porém ocorre o oposto. Jesus nos ensinou que precisamos nos perder para nos encontrar. Quando abandonamos um desses padrões, atenuamos o destaque de quem somos no nível da forma. Quando abandonamos alguns desses padrões, atenuamos o destaque de quem somos no nível da forma. Assim, quem somos além da forma emerge de maneira mais plena. Como nos tornamos menos, podemos ser mais. Como nos tornamos menos forma, podemos ser mais além da forma. Meu nariz está coçando. Vou mencionar alguns comportamentos que as pessoas adotam inconscientemente para fortalecer sua identidade com a forma, com o ego. Se você estiver alerta o bastante, será capaz de detectar alguns deles dentro de si mesmo. Vamos lá. Exigir reconhecimento por alguma coisa que fez e indignar-se ou aborrecer-se quando não consegue. Tentar obter atenção falando sobre problemas pessoais, contando a história da própria doença ou fazendo uma cena. Dar uma opinião quando ninguém a pede e ela não faz diferença para a situação. Ser mais preocupado com o modo como é visto pelas pessoas do que com elas, isso é, usá-las como um reflexo do ego ou como um instrumento para realçar o ego. Tentar causar impressão nos outros por meio de bens, conhecimentos, boa aparência, posição social, força física, etc. Inflar temporariamente o ego, adotando uma reação irada contra alguma coisa ou alguém. Levar tudo para o lado pessoal e sentir-se ofendido. Considerar-se certo e os outros errados por meio de queixas fúteis, mentais ou verbais. Querer ser visto ou parecer importante. Caso você detecte um desses padrões em si mesmo, sugiro que faça uma experiência. Descubra como se sente e o que ocorre se o abandonar. Simplesmente descarte-o e veja o que acontece. Por exemplo, se você tem o padrão de levar tudo para o lado pessoal e se sentir ofendido, experimenta abandonar esse padrão para você descobrir como você se sente. Vê o que acontece. Enfraquecer quem você é no nível da forma é outra maneira de gerar a consciência. Enfraquecer quem você é no nível da forma. Esses padrões todos que estão vinculados ao ego, eles estão muito vinculados à nossa forma, à maneira como a gente é. Eu sou assim, eu sou assado. Isso tudo é a forma. Se a gente abandona esses padrões, e geralmente a gente está falando de padrões que são negativos, né? Que não são muito legais, que são puramente reflexo do ego. Se a gente abandona esses padrões, a gente está enfraquecendo quem a gente é no nível da forma e gerando consciência. Eu não tenho mais com que me identificar, não tenho mais aquele padrão tão forte para me identificar. Eu tenho mais espaço para minha consciência atuar, porque tem menos espaço para o meu ego. Encontre o imenso poder que flui de você para o mundo, deixando de fortalecer sua identificação com a forma. A gente é muito imenso, né, gente? A gente é muito imenso. E quanto mais a gente fica identificado com essa forma, mais limitado a gente é. Porque a forma, ela tem limites. Uma forma. Tudo que tem uma forma tem limites. O que não tem forma é indefinido, ilimitado, não tem forma. É muito maior, é muito mais amplo, é muito mais... O que tem forma é limitado. Então, quanto mais a gente está identificado com esses padrões do ego, essa maneira como ele comporta, se manifesta, mais pequenininho a gente é. E menos a gente consegue que se manifeste esse imenso poder que flui de nós, de dentro de nós, para o mundo. Se a gente está identificado com a forma. Obrigada pela companhia e até amanhã.